Na escola para onde iam não deveriam fazer confidências a quem quer que fosse. A sua roupa era preparada de maneira a poder esconder o seu máximo tesouro. Os preciosos manuscritos das Escrituras levavam consigo estes manuscritos, que eram fruto de meses e anos de trabalho. E sempre que o podiam fazer sem despertar suspeitas, cautelosamente punham alguma parte ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde o colo das mães, a juventude valdense tinha sido educada com esse propósito em vista. Compreendiam o trabalho e executavam-no fielmente. Ganhavam-se pessoas que se convertiam para a verdadeira fé nessas instituições de ensino, e frequentemente os seus princípios eram vistos a influenciar toda a escola. Contudo, os chefes papais não conseguiam nem com o mais minucioso inquérito descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O Espírito de Cristo é o Espírito missionário, o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Era este o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia deles mais do que simplesmente preservar a verdade na sua pureza, nas suas próprias igrejas, mas que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer junto dos que estavam em trevas. Pelo forte poder da palavra de Deus, procuravam romper o cativeiro que Roma tinha imposto. Os ministros valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse o objetivo de entrar para o ministério a aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos num campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Esse serviço, exigindo logo de início renúncia e sacrifício, era uma introdução apropriada para a vida pastoral, numa altura em que punham à prova o caráter. Os jovens que recebiam a ordenação pelo trabalho sagrado viam diante de si não a perspectiva de riquezas e glória terrestre, mas uma vida de trabalho e perigo e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam 2 a 2, como Jesus tinha enviado os seus discípulos. Cada jovem tinha normalmente por companhia um homem de idade e experiência, ficando assim sob a orientação do companheiro que era responsável pelo seu ensino. Esperava-se que seguisse a sua instrução. Estes co-obreiros não estavam sempre juntos, mas reuniam-se muitas vezes para orar e aconselhar-se, e fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria garantir a derrota, por isso ocultavam cautelosamente o seu verdadeiro caráter. Cada ministro conhecia algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Geralmente escolhiam de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas ou joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários, e levavam constantemente o seu coração a Deus, pedindo sabedoria para apresentar um tesouro mais precioso do que o ouro ou as joias. Levavam secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada, no todo ou em parte. Quando se apresentassem oportunidades, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se despertava o interesse em ler a palavra de Deus, e alguma pressão era de bom grado deixada com os que desejavam receber. A obra destes missionários começava nas planícies e vales ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços, com vestes simples e cobertos com o pó do caminho, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em terras distantes. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas no seu caminho, e o sangue dos mártires testemunha da verdade. Um dia ser-nos-á revelada a rica colheita de almas reunidas pelo trabalho destes homens fiéis.
oculta e silenciosa. A palavra de Deus abria caminho através da cristandade e era alegremente recebida nos lares e nos corações. Para os valdenses, as Escrituras não eram simplesmente o registro da maneira como Deus se tinha relacionado com o homem no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas era também o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam-se que o fim de todas as coisas não estava muito distante, e estudando a Bíblia com oração e lágrimas, impressionava-se mais profundamente com as suas preciosas declarações e com o dever de levar a outros o conhecimento das suas verdades salvadoras. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz, querendo em Jesus, à medida que a luz iluminava o seu entendimento e alegrava o seu coração. Ansiavam por lançar os seus raios sobre os que estavam nas trevas do erro papal. Viam que sob a direção do Papa e dos sacerdotes havia multidões que se esforçavam em vão para obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma. Ensinados a confiar nas boas obras para se salvarem, estavam sempre a olharem para si mesmos, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo a alma e o corpo, mas sem conseguir, contudo, alívio. Almas conscienciosas eram assim enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos, por meio de frequentes jejuns e cruéis flagelações de vigília, à meia da noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas da sua sombria habitação, de longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura. Milhares de pessoas procuravam inutilmente obter a paz de consciência, oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus. Muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia sem um raio de luz ou de esperança. Baixavam à cova.